preservador. Era um termo usado para dirigir a divindades, especialmente a divindades de cuidado, ou príncipes, ou reis, ou em um modo geral, alguém que fez algo importante para o seu país, de significado. Mais tarde tornou-se um termo meio que bajulador para pessoas de influência na sociedade. E aí você passava e disse, ei, meu patrão, né? Doutor, ele não faz isso? Da mesma forma, esse termo se tornou nessa época. E eu creio que o que Paulo estava querendo dizer aqui era mais ou menos o que talvez a gente, como brasileiro, deve entender dentro da nossa cultura. Nós temos uma nação que está sempre procurando um resgatador, um salvador da pátria. As últimas eleições provou isso a todos nós, a crentes e descrentes, a cristãos e não cristãos. Todo mundo se agufinhava e brigava, porque o meu candidato é melhor do que o seu, o meu candidato vai fazer isso e aquilo, o meu candidato vai fazer aquilo e aquilo outro. E o que Paulo está querendo aqui dizer, talvez para Timóteo, é que candidatos políticos e até nós mesmos não são nossos salvadores, pois nós, homens, não somos confiáveis. Confie no Senhor. Eu acho que essa é a resposta aqui a Timóteo. É isso que Paulo está tentando apontar aí para mim e você também. Isso me faz lembrar do chefe dos recursos humanos que estava entrevistando um advogado. E aí uma das perguntas dele foi, você se considera um advogado honesto? Aí o advogado meio que levou um baque naquela hora com aquela pergunta tão penetrante. Ele teve que pensar um pouco, rapaz, olha, eu sou uma pessoa ultramente honesta. Por sinal, o meu pai pagou todas as minhas despesas de faculdade. E aí a primeira coisa que eu fiz, no meu primeiro caso, assim que esse caso foi processado, eu peguei e paguei o meu pai tudo o que eu devia a ele. O cara do RH ficou, rapaz, é impressionante. Que coisa maravilhosa. Agora estou curioso. Que caso foi esse? Bem, ele se ajeitou na poltrona e disse, foi o caso onde meu pai me processou para eu pagar a ele. Eu acabei perdendo, né? Há uma real tentação para a nossa liderança cristã hoje em dia. É a tentação de querer ser o salvador das pessoas. Infelizmente, Paulo aqui nos desafia a nunca nos apresentarmos como salvadores e resgatadores de ninguém. Deus é o Salvador. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o autor da vida. Ele é a fonte de toda a graça. Em Salmo 3, versículo 8, nós lemos, do Senhor vem a salvação. Não é de Joaquim que vem a salvação. Não é de você que vem a salvação. E quando você estiver discipulando alguém, é essencial você lembrar que você não é o salvador de ninguém. O seu trabalho é apontar a pessoa para o Salvador. E a outra ênfase de Paulo aqui, nesse versículo, é a de Cristo ser a nossa esperança. Paulo aqui, intencionalmente, ele usa o termo Cristo Jesus. Porque normalmente se usava Jesus Cristo. Por que ele usa Cristo Jesus? Para dar uma ênfase diferente no que ele queria se concentrar. Jesus era o nome humano, dado pelos seus pais terrenos, e enfatizava a humanidade de Jesus. Já Cristo é o Messias divino vindo do alto. Então Paulo aqui tem todo o cuidado para se referir com um propósito e intenção em enfatizar para Timóteo. A única esperança é o Deus homem. É esse Jesus magnífico, é o Messias. E ele quer deixar claro para Timóteo que ele é a única esperança. Essa é a boa nova a ser proclamada, Timóteo. Não vai tentando proclamar uma outra coisa. O evangelho que salva é aquele que não adiciona nada à nossa única esperança, que é Cristo Jesus crucificado e ressurreto. Você confia em Jesus e pronto. E se você quer ser um líder na igreja do Senhor,
você não pode proclamar outro evangelho a não ser aquele que diz: creia no Senhor e serás salvo. Mais nada. Creia no Senhor e serás salvo. É Jesus sem aditivos. É Jesus mais nada, que é igual a quê? Tudo que a gente aprendeu em Gálatas. Então, para que você se torne sólido e forte em seu ministério para Cristo, é necessário que você aceite o seu chamado e proclame a única esperança. E terceiro, tenha um mentor. Tenha um mentor. Nas palavras de Paulo, ele diz a Timóteo, no versículo 2, meu verdadeiro filho na fé. Ele revela aqui um relacionamento de mentor e mentoreado entre Timóteo e ele. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, lembra que você não está só, eu sou o seu maior apoiador. Paulo lembrou Timóteo da história deles juntos aqui com essa escolha de palavras. Timóteo, eu escolhi você como companheiro de ministério. Eu confio na sua capacidade e sinceridade no seu serviço ao Senhor. E não há em nenhum outro livro das cartas de Paulo e no livro de Atos um outro nome mencionado mais vezes como companheiro de Paulo do que sabe quem? Timóteo. Timóteo. Paulo era tão fã, tinha uma admiração tão grande por Timóteo, que chegou a escrever sobre ele em Filipenses 2:20 o seguinte: pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo. E é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. Eu me lembro das palavras do meu sogro uma vez sobre mim. Ele me apresentou a algumas pessoas e disse: olha, esse é meu genro. Cara, é muito capaz. Cara, ele é demais. E ele começou a encher minha bola, né? Aquela coisa toda, certo? Eu acho que até os caras se decepcionaram, porque ele encheu tanto, né, que depois eu não era tudo isso. Mas eu creio que é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui como um mentor de Timóteo. Ele está aqui dizendo: cara, você é uma pessoa extraordinária para o ministério de Cristo. Eu acredito em você. É o que Paulo está falando aqui. Alguém já chegou para dizer isso sobre você? Alguém já chegou para dizer sobre você essas palavras? Imagina que se alguém chegasse para mim, uma pessoa que você participou de uma entrevista de emprego essa semana, chegasse para mim amanhã, na segunda-feira, ligasse para mim, porque você me colocou lá como referência, seu pastor, e dissesse: olha, eu decidi ligar para o senhor, porque o senhor foi colocado aqui como referência de fulano, fulana, e eu queria, como você como pastor, falar do caráter dessa pessoa. O que você acha que eu diria para ele? Alguns de vocês, eu vou ser sincero, uma ligação telefônica não seria o suficiente. Eu teria muita coisa boa para falar. Sério? Muita coisa mesmo boa para falar. Da sua honestidade, da sua integridade, da sua dedicação, da sua devoção à igreja de Deus, do trabalho, da obra de Jesus, o amor que você tem pela palavra, pela mensagem da graça. Uma ligação não seria suficiente. Outros de vocês, talvez por eu não conhecer tão bem, talvez por eu não ter tido oportunidades, eu não teria muita coisa a dizer. Mas talvez outros de vocês, eu não teria coisas a dizer, porque você não tem um mentor. Você talvez não me vê como mentor na sua vida. E você tem que perguntar se você é tão bom, tão melhor que Timóteo, que você não precisa de um mentor. É interessante porque eu, particularmente, tenho vários mentores. Eu tenho o meu sogro como meu maior
mentor, quando eu estou para tomar decisões importantes, eu consulto. Quando eu não estou entendendo a palavra em certas questões, eu vou a ele para perguntar. Eu também tenho reuniões semanais com o pastor Craig McDonald de mentoria, onde eu escrevo perguntas relacionadas ao ministério, que eu quero descobrir como fazer com que funcione melhor, me aplicar melhor. Eu também, quando estou a ponto de fazer certos projetos que eu nunca fiz, vou encarar novos, eu geralmente procuro pelo menos 3 pessoas que foram bem-sucedidas em projetos semelhantes. E eu construo uma lista de perguntas. E eu faço ligações. Essa semana eu tive uma ligação com um missionário na Bolívia, que a gente está tendo um projeto que a gente quer investir aqui, lá no Ibura, no prédio do Ibura. Ele tem experiência e eu fui ligar para ele. Já marquei uma outra reunião com um outro missionário lá na Bolívia. Eu não sei de tudo. Você não sabe de tudo. Teve uma pessoa, há 2 semanas atrás, que veio me procurar. Disse, pastor, eu queria lhe consultar sobre uma decisão que eu estou tomando. Isso é sabedoria. Isso é humildade. Saber que eu não sei de tudo. E é exatamente isso que você tem que procurar, porque você tem que procurar mentores. Agora, a pergunta que muitas vezes as pessoas me falam é, como é que eu acho um mentor bom? Aqui vai o segredo. Seja um mentoriado bom. Não vai faltar mentor para você. Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 atitudes necessárias de você ser um bom mentoriado. Para você não faltar gente para te mentorear. Primeira atitude, seja fiel. Seja fiel. Ser fiel é ser leal, contente, firme no que você faz. Será que você é leal ao ministério da sua igreja local? Você executa os ministérios da igreja com alegria, com disciplina. Você é firme e constante em sua busca a Deus, em busca da palavra e nos propósitos de Deus sobre a sua vida. Você sabe qual é o meu alvo para a minha vida? Meu alvo para a minha vida é Gênesis 5:22. E lá em Gênesis 5:22 diz, Enoque andou com Deus 300 anos. O meu alvo não é viver 300 anos. Eu sei que eu não vou conseguir chegar lá. Mas o meu alvo é andar todos os dias que me restam com Deus. Ser fiel, ser leal. Você tem como alvo fidelidade ao Senhor e à sua obra. Segunda atitude de um bom mentoriado. Seja disponível. Seja disponível. Quando Deus chama você para fazer algo, você se faz que não entendeu. Hã? O que foi que o senhor falou para fazer? Hã? Hã? Eu não ouvi direito, pastor. Não entendi. Já disse alguém, né, que não são as partes que a gente não entende da Bíblia que são os problemas para nós. São as partes que a gente entende que são os problemas para nós. Pois a gente tem que fazer. O profeta Samuel foi poderosamente usado por Deus porque se tornou disponível. 1 Samuel 3,4 diz, então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aonde? Fui para a feira, estou ocupado, estou cansado, estava trabalhando a semana todinha, não deu tempo, estou com coisa para fazer, estou atarefado demais. Não, estou aqui. Aqui eu estou. O profeta Samuel foi poderosamente usado por Deus por causa da sua disponibilidade. Que tipo de pessoa você é? Você é o tipo de pessoa, estou aqui? Ou você é o tipo de pessoa, vou ver se dá? Que tipo de pessoa você é? E terceira atitude, se você quer se tornar um bom mentoriado e não faltar mentor bons para você, é seja ensinável. Além de ser fiel, além de ser disponível, seja ensinável. Provérbios 12, versículo 1 nos diz, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Deixa eu ler de novo, porque a gente às vezes lê esses versículos e a gente acha que não tem na Bíblia um versículo desse, né? Aquele que quer aprender, gosta que lhes digam quando está errado. É só tolo que não gosta de ser corrigido. Você fica irritadinho quando é corrigido.
você fica sensível no coração. Não é? Você todo não me toque. Quando alguém faz uma correção, eita, que coisa grossa, essa pessoa. Que você se desfoca e não percebe o que a correção quer fazer no seu interior, na sua vida. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Há um grande problema nas igrejas brasileiras. O problema das igrejas brasileiras é que há um grande nível de analfabetismo bíblico, onde pessoas não conhecem a palavra. Mas isso não impede de que várias dessas pessoas achem que são doutores na Bíblia. Eu já sentei debaixo de homens que eu concordava com quase tudo e aprendi várias lições. Eu também sentei debaixo de homens que eu não concordava com quase nada e eu aprendi várias lições. O problema não é o seu nível de concordância com o seu mentor. O problema é um coração humilde para aprender. Esse é o problema. Seja fiel, seja disponível, seja ensinável, que não vai faltar mentor para você. Por sinal, se você é fiel, disponível, certo? E ensinável, me procura, por favor. Eu gostaria de mentorear você. Certo? Seria um excelente candidato para mentorear você. Não seja como o professor na sua classe de aula, que ele estava de saco cheio, chegou lá, né? Entrou, já não aguentava mais aqueles meninos, e aí disse: eu gostaria que todos aqui que se consideram burro, por favor, fiquem de pé. Depois de um silêncio bem grande, um menino novato foi e se levantou. Aí ele, em tom sarcástico para o menino, disse: então quer dizer que você se acha burro, não é? Por que você se acha burro? O menino olhou para ele e disse: olha, professor, na verdade eu não me acho burro. Eu só estava sentindo muito que o senhor era a única outra pessoa de pé. Não seja como esse professor. Seja fiel, disponível e ensinável. E para que você se torne sólido e forte em seu ministério para Cristo, é necessário que você abrace o seu chamado, proclame a única esperança, tenha um mentor e, por último, viva do essencial. Eu não estou falando aqui 2 peças de roupa não, viu? E uma feira básica, não é isso que eu estou falando. Viva do essencial. E na última parte do versículo 2, Paulo escolhe se concentrar nos essenciais de todo líder saudável. E lá ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo, o nosso Senhor. Paulo poderia ter desejado um monte de coisa para Timóteo. Olha, que você tenha sucesso. Que você ganhe muita alma, campeão. Que Deus te abençoe. Olha, que você tenha um ministério, jargão aqui de crente, ungido. Né? Muita unção nesse seu ministério aí. Ele podia ter dito todas essas coisas aqui. Só que ele deseja a Timóteo, logo no início da carta, especificamente 3 elementos essenciais de todo ministério bem-sucedido: graça, misericórdia e paz. E esses são, de fato, os 3 alvos básicos de todo líder cristão. Primeiro, para que uma igreja esteja biblicamente alinhada com a palavra, sólida na palavra, ela tem que ser estabelecida na mensagem da graça dada ao apóstolo Paulo. Nós vamos ver como esse tema, no decorrente dessa primeira carta, ele é apresentado ao Timóteo. E há uma razão muito importante para isso. É apenas com a mensagem da graça que você pode introduzir pessoas à liberdade em Cristo e uma nova vida e identidade na pessoa de Jesus. Sem ela, o que você tem é uma repetição do velho pacto, do Velho Testamento e dos evangelhos. É apenas, na verdade, da graça em Cristo que encontramos liberdade da lei e a nossa nova natureza e como viver dela. Já a paz de Deus aqui é o indicador interior
que eu e você estamos bem com Deus. Eu não tenho que me preocupar mais que Deus vai estar atrás de mim para acertarmos as contas. As contas foram acertadas na cruz de Cristo. Eu não tenho mais que me preocupar que Deus está me punindo quando eu sirvo a Ele. Tem gente que levanta todo dia de manhã e pergunta, será que eu fiz alguma coisa errada que Deus está me chicoteando aqui? Isso não tem isso com Deus se você está debaixo da graça dEle e da paz dEle. Eu tenho tranquilidade em saber que eu e Deus somos amigos e não inimigos do mistério. Isso é muito importante quando nós estamos pensando em nos envolver a serviço de Cristo, pois é através da paz de Cristo que eu sei que eu estou trabalhando para Deus, não contra Deus. E Deus está trabalhando para mim e não contra mim. É muito importante a gente lembrar disso aí. E o último elemento essencial ao ministério sólido e forte é a misericórdia de Deus e de Cristo. Em todas as outras cartas de Paulo, ele iniciava as cartas com graça e paz. Você sabe quais são as únicas duas cartas de Paulo que ele não inicia só com graça e paz, mas ele coloca a palavra misericórdia? 1ª e 2ª Timóteo. Por quê? Por que será que ele colocou aqui a misericórdia como elemento tão diferenciador da graça e da paz? A graça de Deus nos dá alegria, prazer na vida. Certo? A paz de Deus nos tranquiliza de que Deus é por mim. A misericórdia de Deus declara o favor do Senhor sobre minha vida. Então, o que Paulo queria deixar muito claro para Timóteo era que ele, iniciando esse ministério, Deus queria que ele não só se alegrasse e soubesse que não havia nada contra ele, mas que ele estaria com Timóteo em todos os problemas. Ele iria tirar Timóteo dessas confusões. Ele iria ajudar Timóteo a atravessar. E nós iremos ver que Timóteo estava tão nervoso em assumir o ministério da igreja de Éfeso, que é por isso que Paulo diz a ele, meu filho na fé, a alegria do Senhor é sua através da graça de nosso Deus. Ele te deu a paz dele e é por isso que ele é o teu amigo. Ele não está aqui tentando te chicotear para te corrigir do que tu tem feito errado. Mas mais do que tudo isso, querido Tim, lembre-se que cada dificuldade no ministério, em cada conflito com pessoas, enquanto você lidera a igreja dele, nos seus maiores desafios, você pode contar com ele, pois ele estará com você para lhe dar sucesso. Era aquilo que Paulo tinha em mente. Era esse Deus que ele queria que Timóteo soubesse que servia. Um Deus que jamais iria abandoná-lo, ou iria dar mais do que ele, através de Timóteo, pudesse lhe dar. E a gente tem que lembrar disso. Muitas vezes a gente pensa que Deus jamais vai nos dar mais do que conseguimos lhe dar. Ele vai. Jamais com que você consiga lidar com os seus recursos. Mas em você há recursos dos quais, se você lembrar de usar, através da dependência da pessoa de Senhor Jesus, não há nada que você não possa atravessar. Você tem que lembrar disso. Estavam na reunião de planejamento de uma igreja, o pastor titular, o pastor auxiliar e o pastor de jovens. E de repente, enquanto eles estavam discutindo assuntos importantes sobre o planejamento da igreja, um anjo aparece e diz, Deus me mandou aqui, porque viu um tão bom trabalho que vocês três estão fazendo, que ele disse, vá lá e digam aos três que eu vou conceder a cada um deles um desejo. O pastor de jovem, apressadinho, jovem como é, né? Disse, eu quero ser o primeiro. Disse, o que é que você quer? Olha, eu queria ficar numa ilha paradisíaca, com gente me trazendo comida, bebidas, só lá relaxando, em um
décimo de segundo, o pastor jovem desapareceu. O pastor auxiliar ficou empolgado com aquilo ali, disse, agora é minha vez. E disse, olha, eu gostaria de me aposentar, mas eu também gostaria de me aposentar com muito dinheiro, para que eu ficasse curtindo a vida sem fazer nada, só relaxando. Em um segundo, o pastor auxiliar desapareceu. O pastor titular olha para o anjo, aí o anjo olha para ele e diz, e o senhor, o que vai desejar? Olha, Ginho, é o seguinte, eu gostaria que o senhor fizesse um favor para mim. Ele está no meio de uma reunião. Eu gostaria que o senhor trouxesse os dois de volta, mais ou menos na hora do almoço. Porque tem muito trabalho para fazer aqui para Jesus. Esse pastor titular não está errado, meu irmão. O trabalho não acabou. A obra está ainda a ser feita. A hora de descansar vai chegar. Mas essa hora ainda não chegou. Enquanto esse dia não chegar, a gente tem que abraçar esses desafios que o Senhor nos propõe. E quais desses desafios você ainda não abraçou? Você já abraçou o seu chamado? Você já abraçou o chamado que Deus tem sobre sua vida? Ele tem sim um chamado. Você já tentou buscar entender que chamado é esse? Você já, por acaso, tem proclamado a única esperança, Jesus, no seu meio de trabalho? Tem vivido essa graça no meio das pessoas da sua família? Tem compartilhado verbalmente com os vizinhos do seu prédio? Esse desafio, ele é dado a mim e a você, a todos nós que conhecemos dessa graça. Você tem sido obediente a esse chamado. Você tem se colocado voluntariamente debaixo de um mentor da palavra. Você tem procurado conselhos. Você tem pedido recomendações, instruções. Você tem se disposto a aprender a palavra aqui na igreja. Você tem se derramado, mergulhado na Bíblia para ver exatamente qual é a vontade de Deus para você. Será que você tem exercido o seu ministério baseado na graça, na paz e principalmente na misericórdia de Deus sobre a sua vida? Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Eu convido a você a aceitar esses 4 desafios e ser usado por Deus de maneira sólida, forte, assim como Timóteo fez. Vamos chegar ao final da carta e ver que Timóteo foi um homem produtivo, foi um servo do Senhor. Ele aceitou o seu chamado, ele proclamou a única esperança, ele se dispôs a estar debaixo de um mentor, sendo fiel, disponível e ensinável. E ele viveu do essencial da graça, da paz e da misericórdia do nosso Senhor.